bom dia, feliz sábado, bem-vindos ao primeiro sábado do ano de 2021. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco e toda vez que a gente começa, um novo ano, normalmente a gente tem novas metas, novos planos, objetivos e é o desejo da Viliara, da Igreja da Viliara, que você inclua aí nos seus planos, nos seus objetivos, a vontade de buscar a Jesus. Em todo tempo, em todo lugar, seja através aí de uma oração, da leitura da Bíblia. E é com esse pensamento, nesse primeiro sábado de 2021, que nós vamos começar cantando com bastante entusiasmo o hino Se Tu Buscares a Jesus, o hino 117 do nosso inário. Esse hino é lindo, e ele fala que quanto mais a gente busca Jesus no nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade ali de encontrar a paz verdadeira, de encontrar o verdadeiro conforto. Então, cante conosco nessa manhã o hino Se Tu Buscares a Jesus. Se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu, em teu viver desfrutarás. O amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Crê, pois, que junto ao Salvador conforto has de gozar. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém. Nós vamos cantar agora mais um hino muito bonito que fala do amor glorioso do nosso Deus, o hino 113. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Oh, que amor glorioso
glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Em segredo me achei, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa de espinhos, a cruz que padeceu. Que pôde em mim Jesus achar, pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus irá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Amém. Amém. Convido a todos agora, em reverência, a falarmos com Deus. Querido Pai, obrigado por esse amor glorioso. Obrigado por estar sempre ao nosso lado. Obrigado por estender as suas mãos e nos proteger. Obrigado, Senhor, por nos guiar. Obrigado por nos trazer a esse novo ano, um novo ânimo. Para que possamos, Senhor, encarar aquilo que vier, sempre segurando nas suas mãos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor. Queremos, Pai, pedir que o Senhor continue conosco durante todos os sábados desse novo ano. Continue conosco durante todos os dias desse novo ano. Para que possamos, Senhor, ser também luz para os nossos queridos irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Senhor, ser também com os dízimos e as ofertas que serão lançados em prol da sua causa, Pai. Isso nós pedimos, agradecemos, no doce e maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Malaquias 3:10 está escrito assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meditando nesse verso, então, você tem neste momento a oportunidade de fazer a sua adoração através dos dízimos e ofertas. Aí na sua tela vai aparecer um QR Code.
Você pode se aproximar através do seu celular, então fazer esta participação. Deus abençoe você. Bom dia, gente. Feliz sábado. Chegou a hora da nossa primeira historinha do ano. Então, você criança, você que está em casa, perto da televisão, chega mais perto, já vai ajeitando o celular que a gente vai começar a nossa historinha. A história de hoje tem como nome O Pastor de Ovelhas. Era uma vez um pastor. Esse pastor tinha uma casa muito bonita. Nessa casa tinha um gramado muito fresquinho, uma comida muito boa, tinha uma água muito fresquinha também. E esse pastor, ele costumava cuidar do seu rebanho de ovelhas. Ele tinha um cuidado especial para cada ovelhinha. Ele pegava suas ovelhinhas, dava de comer para elas. Pegava outra ovelhinha, dava água fresca para elas. E ele fazia isso o dia todo. Chegando mais tarde, mais ao anoitecer, ele pegava cada ovelhinha e colocava ela no seu cercadinho. Colocava elas dentro do cercadinho para elas poderem passar a noite lá e não sofrerem perigo nenhum. Certa vez, quando o pastor estava fazendo suas atividades, uma das suas ovelhinhas acabou fugindo, pulou a cerca. Ela estava olhando o pasto do vizinho, e o pasto do vizinho
Parecia ser um pasto bem fresquinho. Ela chegou lá perto, já estava bem distante. Começou a comer daquele pasto e percebeu que aquela grama fresquinha não parecia ser tão boa assim. Aí ela ficou, putz, aonde eu estava a grama era mais fresquinha, mais gostosa, a comida era boa. Aí ela foi lá, bebeu a água também e percebeu que aquela água não era tão boa quanto que ela tinha. Só que ela não sabia o caminho de volta. Ela acabou se perdendo. No mesmo dia, o pastor começou a contar as suas ovelhas, para ver se todas estavam lá. Ele amava elas demais. Contou, e percebeu que uma tinha sumido. Ele ficou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Onde que está essa ovelha? Eu amo ela muito, o que eu vou fazer agora? Então ele começou a sair para procurar essa ovelha. Procurou, e ele achou, encontrou. Quando ele encontrou essa ovelha, a primeira coisa que ele fez foi dar um abraço nela e perdoar ela. Aceitar ela de volta no seu rebanho. Levou ela para casa, deu comida para ela, deu água para ela e colocou ela dentro do cercadinho, para ficar protegida ali de todos os perigos da noite. E crianças, assim também é Jesus com a gente. Jesus, ele está aqui para nos proteger de todo perigo. E se algum dia algum amiguinho nos fizer mal, ou a gente ficar chateado, ficar no cantinho, por conta de toda essa coisa que está acontecendo na quarentena, a gente fica muito em casa. Mas lembre-se sempre de Jesus. Se a gente algum dia se perder, Jesus é o nosso pastor. Ele vai sempre nos procurar e nos levar de volta para casa. E, crianças, vamos fazer uma oração? Senhor, eu peço por cada criança que está ouvindo essa historinha que elas possam se lembrar que se algum momento da vida delas elas se perderem, o Senhor vai sempre estar por perto para poder nos levar de volta para casa. Em nome de Jesus, amém. Quero desejar a você que está nos assistindo nesta manhã um feliz sábado. Esse é o momento da nossa oração intercessória. Mas antes eu gostaria de ler um verso com vocês que diz assim, está em Romanos 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se nós, no ano de 2020, nós oramos muito, neste ano de 2021, nós vamos orar mais. E nesse momento eu convido você, que pode nesse momento se ajoelhar, vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado e pelo teu amor por cada um de nós até aqui. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque temos a certeza que nós possamos colocar em teus braços de amor as nossas angústias, os nossos problemas, porque sabemos que o Senhor é um Deus de amor e o Senhor vai resolver conforme a tua vontade e a necessidade de cada um de nós. Nós também queremos te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas até aqui. E que os teus santos anjos possam estar conosco nesse novo ano. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus chorou
Lá no Éden, por seus filhos, Deus chorou. Por achá-los tão estranhos, Deus chorou. Neste pranto tão sentido adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu o filho de seu pai se afastar, para nunca mais pra casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que este mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu, Deus sorriu, quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu, Deus sorriu, Deus sorriu, quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão. Viu milhares aceitando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Amém. Feliz sábado e feliz ano novo. É um privilégio nós estarmos na casa de Deus,
que neste momento se transforma na sala da sua casa. E nós temos o privilégio de juntos estudarmos a sua palavra, no dia do Senhor, estudando a palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade de poder estar falando no primeiro sábado do ano de 2021, para você que está aí assistindo o programa de culto desta manhã da Igreja Adventista de Vila Iara. O tema que trago nesta manhã será uma abordagem a respeito daquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vai tratar no ano de 2021. Nós, diz o desejado de todas as nações, já nascemos como missionários no reino de Deus a partir do momento que aceitamos o Evangelho. Mas será que realmente nós temos desenvolvido o nosso papel, nós temos feito aquilo que Deus tem esperado e sonhado para cada um de nós? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Salmo 139. Muitas vezes nós tentamos fugir daquilo que é a nossa tarefa, daquilo que é a nossa responsabilidade. Salmo 139. Nós encontramos no verso 5 assim: Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. O ser humano, por mais que ele tente se esconder do Senhor, ele não vai conseguir. Versos 7 e 8 diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Ainda fechando esse ciclo da proteção e cuidado de Deus por todos os lados, nós temos o verso 16 do Salmo 139, que diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Nenhum deles havia ainda. Nós bem sabemos que, pelo relato bíblico, nós não temos como fugir da presença do Senhor. Mas você conhece, você sabe, de um homem que é conhecido na Bíblia como profeta fujão. Você talvez já tenha estudado, já tenha ouvido as histórias a respeito de Jonas. E no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Jonas, no capítulo 1, esse livro tem apenas 4 capítulos. Ele apresenta, no primeiro capítulo, nos 3 primeiros versos, uma missão que Deus deu a Jonas. Jonas entendia que podia fugir da presença do Senhor. Jonas estava certo de que poderia se refutar de fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo. E aí eu convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 a 3, nós encontramos o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vou repetir essa última parte. Porque a sua malícia subiu até mim. O verso 3, nós encontramos o seguinte: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre Jonas para tentar entender que tipo de profissional seria este que não aceitaria a missão
de seu chefe, agora Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, havia dito para Jonas: eu quero que você vá a Nínive e pregue a respeito do meu amor, porque a sua malícia é grande, e irei destruir toda aquela nação. Jonas foi chamado para ser profeta no ano 793 a.C. Em seu comportamento, Jonas era uma pessoa irritada, impaciente, mal-humorada. Jonas era como se fosse um verdadeiro limão azedo, uma pessoa de não fácil trato. Ele era nacionalista, patriota. Jonas sabia o que o povo de Nínive havia feito no passado com o povo de Israel. E a última coisa que ele desejava era estar ali pregando o amor de Deus, anunciando uma iminente destruição. E quem eram os ninivitas? Para vocês terem uma ideia, Nínive era uma das capitais da Síria. Eles conspiravam contra Deus. Eles eram apegados à idolatria. Era como se eles nos cultos e adorações, eles tinham vários deuses em formas de imagens. Os ninivitas também eram apegados à feitiçaria, e isso era algo tão marcante, como se fosse aqui no Brasil, a feitiçaria na época de Jonas, fazendo um paralelo para que você entenda, Nínive era um lugar como se tivesse um despacho em cada esquina. Uma outra coisa que acontecia em Nínive, além da idolatria e da feitiçaria, a cidade de Nínive, seus moradores eram dados à prostituição, e alto era o índice de promiscuidade, que quando eles não estavam satisfeitos com as barbaridades que promoviam, eles ainda tinham sexo, mantinham sexo em locais públicos com os animais. Os ninivitas exploravam os desempregados e os desamparados, e eles eram cruéis, bárbaros em suas batalhas, ao ponto de recolherem e guardarem o globo ocular dos oponentes que morriam em suas batalhas. Com esse currículo, nada contribuía para que Jonas estivesse ali pregando o amor de Deus. Então, você já conhece a história, ele compra uma passagem para ir para Tarsis. E nessa passagem que ele compra para ir para Tarsis, Jonas, ele procura um lugar na embarcação onde ele pudesse estar no porão e dormindo. Mas, enquanto aquela embarcação se dirigia a Tarsis, estava acontecendo, Deus fez com que uma tempestade tomasse conta daquele mar, e em fúria, a embarcação estava prestes a se despedaçar. Aqueles homens experientes, sabendo o que estavam fazendo, porque tinham experiência em alto mar, em grandes viagens, agora estavam tentando se desvencilhar de suas bagagens, de mercadorias. E eles perceberam que nada do que faziam, eles logravam êxito. Eram em vão todas as suas tentativas. E começaram a clamar em alta voz. Cada um clamava ao seu Deus pedindo por misericórdia. Até que Jonas é descoberto no porão daquela embarcação, em sono profundo. Quando foi acordado, a Bíblia diz que o mestre, o capitão daquele navio, acorda Jonas e fala: o que está acontecendo com você? Por que você não está clamando ao seu Deus para que tenha misericórdia de nós? E Jonas então se apresenta dizendo que tudo quanto está acontecendo ali, está acontecendo por sua causa. E aí perguntaram para ele: mas qual é o seu nome? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua cidade? E ele agora identifica a respeito de tudo que havia sido perguntado para ele. Ele se identifica. Aqueles homens ficaram amedrontados de uma tal forma que nas minhas imaginações vejo aqueles homens dando 2 passos para trás, querendo se afastar de Jonas. Mas o mar estava revolto e a embarcação estava prestes a ir a pique, porque a tempestade não passava. Jonas
sabendo do que estava acontecendo, conhecendo o seu Deus e o tamanho do seu poder, ele faz uma proposta para aqueles homens, e ele diz o seguinte: me auxiliem aqui, me lancem ao mar, e tudo isso passará, essa tempestade irá embora. E aqueles homens hesitaram em tocar em Jonas por tudo aquilo que estava acontecendo, mas temendo ao Deus de Israel, auxiliaram Jonas que fosse então lançado às águas. Deus, em sua plenitude, assim como muitas vezes nós fugimos da sua presença, e na nossa ignorância, no virar das costas, Ele providencia aquilo que é relevante para a sua e para a minha salvação. E Jonas, lançado ao mar, na sua insegurança, desconhecendo o seu futuro, Deus havia providenciado um grande peixe para que o tragasse e o protegesse das profundezas das águas. Agora, eu quero dizer para você 4 coisas que separei para falar nesta manhã. 4 coisas que acontecem na vida de Jonas que talvez você nunca tenha pensado. Jonas tentou fugir da presença do Senhor se dirigindo para Tarsis. É como se Deus falasse assim: pregue lá na Bahia, na cidade de Salvador. E Jonas foi em sentido contrário. Ele foi para o Rio Grande do Sul para pregar para se esconder em Porto Alegre. Mas Deus, quando tem um propósito para salvar você e a mim, Deus não desiste. Foi o que aconteceu lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Jonas agora, fugindo da presença do Senhor, e fugir da presença do Senhor é algo que não compensa. Ele passa por 4 circunstâncias que eu quero agora apresentar para você. Primeira, 3 dias e 3 noites, Jonas, nas profundezas das águas, no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites, Jonas está num lugar escuro. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Eu não sei se você já fez mergulho, eu já fiz, e lá embaixo é muito, muito escuro. 3 dias e 3 noites, Jonas estava num lugar escuro. Pode ser que para dormir você goste do quarto com as luzes apagadas. Para dormir um pouco mais de manhã, muito provável você tenha cortinas no seu quarto para que a luz não invada o seu quarto de manhã. Mas nós não fomos feitos para a escuridão, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós fomos feitos para viver a plenitude da luz de Jesus na sua vida e na minha vida. Para você ter uma ideia, todas as noites, quando colocamos o dedinho no interruptor para apagar a luz do nosso quarto, quando nós nos deitamos ali no nosso travesseiro, reclinando a cabeça no travesseiro, nós fechamos os olhos e a escuridão parece que aumenta de uma forma intensa. Mas nós fechamos os olhos para um breu, para uma escuridão, certo de que logo ao amanhecer virá a alvorada. O amanhecer traz luz, porque nós somos filhos da luz. 3 dias e 3 noites, fugindo da presença do Senhor, não compensa. Ali Jonas estava num lugar escuro. 3 dias e 3 noites, segunda circunstância, fugindo da presença do Senhor, Jonas estava num lugar molhado. A Bíblia não fala que o peixe ficou sequinho para receber Jonas, mesmo ali no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites num lugar molhado. A Bíblia fala que na oração de Jonas, ele menciona como ele foi abraçado e enroscado pelas algas. 3 dias e 3 noites num lugar molhado. Interessante que nós gostamos de brincar ao ar livre, quem sabe jogar uma bolinha e receber uma chuva de verão. E nós continuamos ali. Se não estiver relampeando, se não estiver trovejando, nós continuamos brincando como se nada tivesse acontecido. É divertido brincar na chuva. Mas nós não somos peixes, nós não somos anfíbios, nós não pertencemos ao meio aquático. E logo que a brincadeira termina, nós corremos para dentro de casa, nós imediatamente tomamos um banho e colocamos roupas sequinhas.
3 dias e 3 noites, Jonas estava num lugar molhado. Nada que pudesse acontecer aqui, ali naquele lugar, mudaria essa circunstância. Repetindo, para você continuar comigo aqui me acompanhando. 3 dias e 3 noites, fugindo da presença do Senhor, num lugar escuro. 3 dias e 3 noites, fugindo da presença do Senhor, num lugar molhado. Não compensa fugir da presença do Senhor. Jonas estava 3 dias e 3 noites, terceira circunstância, fugindo da presença do Senhor, num lugar mole, inconsistente. Eu fico imaginando quantas vezes Jonas tentou se ajeitar, se escorar, e nada dava jeito de encontrar uma posição. 3 dias e 3 noites fugindo da presença do Senhor, num lugar mole, inconsistente. As crianças gostam muito de pular na cama do papai e da mamãe. As crianças gostam de cama elástica. Mas isso não é o padrão para nós andarmos no dia a dia. Geralmente nós andamos em terra firme. Eu lembro que uma vez fui visitar uma senhora e quando ela abriu a porta da sala, ela pediu que eu me assentasse e apontou o sofá onde eu deveria estar sentado. Ela se demorou ali segurando a maçaneta da porta e eu me dirigi até o sofá. Pensei naquele momento olhando para o sofá. Na minha altura, no meu peso, a distância que o sofá estava dos meus joelhos e o ângulo que eu faria para estar sentado, usando as aulas de física que tive na escola, principalmente no ensino médio, calculei como seria a minha projeção ao me soltar naquele sofá. E eu fui educadamente descendo até me assentar naquele sofá. Eis que, de repente, eu quando planei, quando pousei naquele sofá, eu tive instantaneamente a minha respiração trancada, porque o meu cóccix desceu direto num toco. E ela percebeu, aquela senhora percebeu como eu estava assustado com o que havia acontecido comigo. E ela falou assim: "Ô Moisés, desculpa, você sentou exatamente onde não tem mais a almofada. Aí é um defeito do sofá." E eu quase sem voz falei para aquela senhora: "Eu percebi." 3 dias e 3 noites fugindo da presença do Senhor, num lugar inconsistente, mole. Compensa fugir da presença do Senhor? Quantas vezes você e eu não estudamos a palavra de Deus, não fazemos a nossa meditação de forma devida como o Senhor pede para estarmos com Ele? Nesse início de ano, é a minha e a sua oportunidade de renovarmos planos espirituais para passarmos na presença do Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia teve algum tempo no passado um programa chamado 40 Manhãs ou 40 Madrugadas. É você e eu separarmos a primeira hora do dia para nos encontrarmos com o Senhor. Esse é o apelo de Deus, para não fugirmos da sua presença, mas andarmos nela constantemente, porque Ele é a saída para todos os nossos problemas. Ele não é aquilo que nós chamamos de tábua de salvação. O Senhor é, nada mais, nada menos, aquele que me mantém e me fez chegar até aqui nesse presente momento. Se você está aqui, neste culto, nesta manhã conosco, é porque a presença do Senhor tem sido constante na sua vida. Mesmo que você se vá, o Espírito Santo está trabalhando para que você retorne. Jonas, 3 dias e 3 noites, fugindo da presença do Senhor, num lugar escuro, num lugar molhado. Jonas, 3 dias e 3 noites, fugindo da presença do Senhor, num lugar inconsistente. Agora eu tenho a quarta e última circunstância para você. Talvez você não tenha pensado nisso. Mas 3 dias e 3 noites, Jonas estava fugindo da presença do Senhor num lugar fétido. Olha que palavra bonita para falar fedido, mal cheiroso. 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Eu, na minha infância, morei 5 anos a 1 quilômetro da fábrica de sardinhas Coqueiro, no Rio de Janeiro. Ainda quando criança, essa fábrica mudou de nome e passou a ser fábrica de sardinhas da Quaker. Existe essa sardinha até hoje, vende sardinhas enlatadas. Gente, eu vou dizer uma coisa para você.
É terrível morar próximo de uma fábrica de sardinhas enlatadas. Eu lembro que aos sábados, voltando da igreja, o cheiro era terrível. Deus já me deu outras bênçãos, já morei no Brooklyn, aqui em São Paulo, próximo da fábrica da Lacta, a antiga fábrica da Lacta. Mas quando criança, eu voltava da igreja e sentia o cheiro da fabricação de uma farinha que eles faziam de peixe. Eu tenho um amigo que ele não gosta de peixe. Ele odeia tanto peixe que quando ele vê um aquário ele fica de costas. E ele estava trabalhando numa multinacional e ele ficou responsável em receber alguns executivos que vieram da América, dos Estados Unidos da América. E aconteceu o seguinte, ele teve que levar a um galpão em Santos esses executivos. E logo depois da visita que eles fizeram ali, foram servidos alguns canapés para os gringos, para os americanos. E ele não sabia qual era a substância principal colocada naquele canapé. Ele experimentou um daqueles canapés e estava com peixe, estava recheado com peixe. Uma semana depois, ele me contando esse episódio, ele falava assim, cara, peixe é algo tão terrível que eu comi aquele troço há uma semana atrás e estou sentindo um gosto na boca até agora. Você imagina Jonas 3 dias e 3 noites sentindo o cheiro de um peixe? 3 dias e 3 noites, pagando o preço de ter fugido da presença do Senhor. Agora, Deus, em sua sabedoria, com seu recurso didático, já havia feito com que Jonas entendesse o que realmente estava acontecendo com ele. Ele era o profeta que Deus havia levantado para pregar aquele povo. Ele seria a voz de Deus em Nínive. E o peixe, o grande peixe, vomita Jonas na praia. Jonas olha para um lado e para o outro, agradecido a Deus por responder a sua oração, a oração que ele fez no ventre do peixe. Agora em terra firme, ele não tem outra alternativa a não ser percorrer as ruas de Nínive. Diz a Bíblia que em 3 dias você andava de um lado ao outro da cidade. E Jonas então abraça a sua missão, ainda contra a sua vontade, mas como um profissional determinado, começa a pregar o Evangelho. E ele começa a pregar sobre o amor de Deus. E ele faz isso de uma forma tão enfática. E Deus sabia quem era Jonas e como Jonas podia alcançar o coração, como Deus podia alcançar o coração daquelas pessoas através de Jonas. E Jonas prega de uma tal maneira, e o Espírito Santo de Deus trabalha com você e comigo, para nos atrair de volta ao Pai. Diz a Bíblia que Jonas começou a receber os resultados da sua pregação. Jonas prega na sua série evangelística por 40 dias em Nínive, 40 dias. E as pessoas começam a aceitar o reino de Deus, as pessoas começam a aceitar a ação do Espírito Santo na sua vida, as pessoas agora fazem uma transformação. E nessa transformação que os ninivitas estão fazendo na sua própria vida, chega a notícia ao rei de que as pessoas estão mudando o seu comportamento, de que as pessoas estão interessadas em se arrependerem de seus pecados, e elas querem uma nova vida pelo poder e pela graça do nosso Deus. E o rei, então, lança um decreto diante dos ninivitas. Olha só, tem aqui um israelita, um homem de Deus, que está pregando sobre o seu amor, está falando de arrependimento, e eu quero que vocês abracem tudo quanto ele estiver dizendo, e que vocês tenham a vida transformada, assim como eu vou procurar transformar a minha vida também. No decreto do rei, lá em Nínive, ele diz o seguinte: vocês vão recolher os seus rebanhos mais cedo, e nós vamos promover um jejum, e nós vamos estar na série de conferências que o homem de Deus está promovendo aqui no nosso território. E para vocês terem uma ideia, todos, inclusive o rei, se arrependeram de seus pecados.
E eu queria que você entendesse uma coisa. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Essa conversa de Maria vai com as outras, eu faço o que você está fazendo, eu embarco na sua, isso é coisa de pecador. Grava aí na sua memória e no seu coração. Deus, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Por causa da malícia dos ninivitas, Deus estava disposto a exterminar todos os seres humanos e os animais seriam aniquilados. Mas agora, diante do arrependimento de cada um daqueles seres humanos ali, Deus, na nossa linguagem, numa interpretação humana, Deus muda de ideia. Deus conhece. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 8, verso 13, que fala que esse nosso Deus, Ele era, Ele é e Ele sempre será. Esse é mais um atributo de Deus. Deus é eterno. Ele conhecia o passado, Deus sabe o que está acontecendo no presente e Ele conhece o que vai acontecer no futuro. Mas o livre-arbítrio que Deus dá para você e para mim permite que façamos decisões sobre a nossa salvação, sobre a minha salvação. E esta é a oportunidade que Deus está dando para você e para mim. E com essa oportunidade da salvação, Deus está transformando a sua vida e está preparando você para que muitos outros sejam alcançados pelo seu testemunho, pela sua voz. Muitas vezes, as pessoas, em muitos lugares, as pessoas não terão a oportunidade de fazer um estudo bíblico. Pode ser que nós não vejamos o batismo de pessoas que nós amamos, mas das grandes surpresas que nós vamos ter no céu, serão de pessoas que aceitaram o Evangelho de Jesus e foram salvas. E quando você e eu estivermos no céu, nós vamos perguntar para este ou para aquele, o que está acontecendo? Por que você está aqui? E a pessoa vai dizer para você, eu também me salvei. E você vai dizer para a pessoa, mas como você se salvou? Eu nunca vi você estudar a Bíblia. Ele foi transformado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Muitos dirão, eu estou aqui porque eu vi como você vivia na terra. Muitas pessoas não terão oportunidade de fazer um estudo bíblico, mas elas estarão no céu, porque nós, você e eu, seremos Bíblias abertas para essas pessoas. E muitas pessoas poderão ter a vida transformada pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Isso é muito sério. E aí eu queria dizer para você que quando os ninivitas se arrependem de seus pecados, Deus chama Jonas para a conclusão do trabalho. E na despedida de Nínive, Deus fala assim, olha, você foi muito rebelde, você foi relutante, você não quis estar aqui. Mas olha que bênção, todos eles aceitaram se arrepender, confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E eu estou estendendo o meu perdão. Eu estou dando salvação para cada um deles. Isso não é bonito, Jonas? E Jonas já estava com a cara amarrada, fechada. E Jonas disse assim, não, você falou que me ia matar, vai ter que matar. Eu não aceito. Falou que ia matar, vai ter que matar. E Deus disse, não, Jonas, não. Interessante que no dia seguinte o sol era escaldante. E Deus fez, na didática de Deus, Deus é professor e nós estudamos no trimestre passado, Deus falando sobre educação e redenção. E olha que Deus agora, para ensinar o seu amor para Jonas, faz com que uma planta, uma árvore, se estabeleça bem próximo a ele e lhe proteja do sol escaldante. Assim como essa árvore nasce, essa planta nasce e protege Jonas, no mesmo dia, no final do dia ela morre. E Jonas começa a reclamar, assim como nós fazemos no dia a dia.
Se você olhar para trás, 2020, a despeito da pandemia e de muitas coisas que nós vivemos, quanto Deus nos protegeu e nos guardou, quantas bênçãos nós colhemos, porque nós não merecemos, mas Deus nos ama acima de todas as coisas. E eu quero falar para você que o sublime amor de Deus trouxe uma lição importantíssima para Jonas naquele momento. Ele reclamava daquela planta que não tinha culpa de nada. E Deus falou assim: a planta não te custou um trabalho sequer, um centavo sequer, e você agora está advogando por ela. Só que você precisa entender uma coisa, Jonas: assim como eu amo você, assim como eu amo o seu povo, eu amo também aqueles que se arrependeram de seus pecados, e hoje eles estão aqui candidatos a estarem comigo na eternidade. Jonas batendo o pé e fazendo beicinho, não aceitando, porque muitas vezes nós queremos julgar e condenar as pessoas. Quantas vezes nós já o fizemos? Mas acima do nosso julgamento está a palavra de Deus, que nos atrai para estarmos juntos dele. E estar juntos do Senhor é desfrutar do céu e da nova terra. 2021 está se abrindo como um livro com páginas em branco, concedendo oportunidade para que você e eu sejamos todos os dias atraídos para a sua presença, a presença do Senhor. Em Nínive, 120 mil pessoas aceitaram o Evangelho. Eu não sei quantas pessoas vão aceitar o Evangelho na sua rua, na sua escola, lá na universidade que você frequenta, no seu trabalho. Eu quero dizer uma coisa para você. Este ano de 2021, eu sou um Jonas e você é um Jonas. Não para fugir do Senhor, não é para ir para Tarsis. Nós somos Jonas para irmos ao encontro de pessoas que estão sedentas de se arrependerem de seus pecados e aceitarem a transformação que o Espírito de Deus quer fazer na vida de cada uma delas. Que Deus possa abençoar esse nosso novo ano e muitas pessoas sejam agregadas ao reino do Pai, porque o seu amor é demonstrado diariamente por você e por mim, e que possamos desfrutar deste amor que o Pai tem reservado para nós. Neste momento, quero convidá-lo a fechar os olhos e nós vamos orar para que Deus abençoe a nossa vida, para que Deus abençoe esse novo ano, para que Deus abençoe a sua família. Oremos. Pai querido, nós não merecíamos, mas o Senhor entregou a vida por nós. E através da tua palavra, nós não podemos, de forma alguma, insistirmos fugindo da tua presença. O teu amor por nós é tão sublime que nos alcançou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos nas trevas, nós estávamos fazendo coisas erradas. Mas hoje nós estamos aqui para declararmos o nosso amor por ti, porque fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Neste novo ano, cuida, Senhor, da minha vida. Cuida, Senhor, da vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que estão neste culto, neste exato momento. Seus queridos familiares, onde quer que estejam, que recebam a presença do teu Santo Espírito. Que vivamos uma vida de testemunho para atrairmos pessoas para o teu reino. Fica conosco no decorrer deste dia, no decorrer deste mês, no decorrer deste ano. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.